Fala, galera, boa noite. Tá todo Boa mundo me noite. ouvindo? Como é que vocês estão? Boa noite, galera. Eu consigo ouvir aqui perfeitamente. Mandar aqui uma boa noite pra galera. Pessoal, acho que Boa tá com noite. delay ainda, talvez não tenha chegado a mensagem do boa noite para eles. Ó, áudio beleza, o Renato respondeu. Show. Pra mim aqui Show. também tá perfeito. Eu tava até com o YouTube aberto aqui, tava dando um retorno. Falei, ih, cara, agora já. Aí, ó, o Que Matheus legal. já gostou da camiseta já do Dungeons and Dragons, tá certo. Que é bom gosto, né? Aqui o pai tá on, né? Boa, boa. É isso aí. Show. Vamos esperar mais uns, não sei, mais uns 5 minutos? O que você acha, Wallace? Até 8h05, né? 5 minutinhos pra galera poder chegar aí, né, e ver desde o Isso. início. É importante, né? Senão vão fazer a pergunta de algo que você já falou e acaba. É verdade, é verdade. Então, Bom, 8h05 a gente começa aí. Vou passar os slides, a gente vai conversando. Aqui vai ser um bate-papo bem legal, viu, gente? Assim, sobre cloud. É realmente para vocês entenderem aí a fundo essa parte de o que é cloud mesmo, né? O que é essa parada aí? O que é esse rolê? Para que serve? Do que se alimenta, né? onde sobrevive, é o que come. É, exatamente. E é algo bem importante que pouca gente sequer sabe que existe, né, cara? Ou as pessoas sabem que existe, mas não sabe por que que é tão interessante, por que que as empresas estão fazendo essa migração, né? Por que que há uma tendência grande de migração, né? Então é isso que o Rafael hoje vai esclarecer para a galera, né? E sem levantar nenhuma bandeira de nenhuma cloud, né? Nenhuma marca, né? Ele vai Sem falar paixões, sem de paixões. forma de forma agnóstica aqui em relação a cloud, né? Isso. É cloud Sem, computing e não a cloud específica. isso. Sem amor à bandeira, sem amor ai, meu Deus, como eu sou apaixonado nessa AWS. Ai, meu Deus, essa Azure é linda e cheirosa e maravilhosa. Não, é entender cloud, tá? É Exato. entender, independente do que você for escolher, é entender. Aí, ó, mas GCP é melhor. Já tem gente dizendo que disse. Não tem jeito, cara, não tem jeito. A galera gosta do rolê, né? Eu sei que o Augusto tá brincando, óbvio, né? Mas é engraçado essa parada, né? Que existe, né? É quase política, né? Tipo assim, tem gente que briga mesmo, né? Ai, meu irmão, falou mal aqui da Azure, você tá loucão, você quer morrer, não sei o quê. O que é isso, cara? Você tá louco? A empresa não sabe nem que você existe. Pois é. A não ser que o cara receba alguma coisa, né? Seja um representante ali da empresa e tal. Aí até justifica o cara Sim, brigar entre aspas, né? O cara defender a é, ferramenta. sim, E sim. aí Aí tá tudo bem, ok, né? tudo bem. Se o É, cara é um representante, tudo bem. faz todo sentido, faz todo sentido. Mas, pelo que eu vejo, cara, os representantes das empresas, né, de várias empresas, eles sempre falam: não existe nenhuma melhor do que a outra. Existe uma que tem um serviço melhor que aquela outra em determinado aspecto, mas a outra é melhor do que essa em determinado aspecto. Então, não existe uma 100% melhor do que a outra, como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, que você falou isso. Vou fazer uma reflexão. Olha a reflexão que eu vou fazer, vai fazer todo mundo pensar provavelmente agora. Olha só. Se elas, qualquer uma delas, assim, fosse 100% autônoma e 100% melhor mesmo que as outras e não tivesse nada de competitividade entre elas, você acha que teria multicloud? Pois, exatamente. Você acha que elas iriam querer um integrar com a outra, uma conversar com a outra? Exatamente. Olha lá o Augusto falando aí, ó. Deixa eu até botar aqui. Deixa eu É. testar o show aqui, ó. Aí, ó. Se o representante for honesto, ele vai falar da solução dele, não queimados. Exatamente. Os que eu É, vejo, cara, a galera séria, a galera que realmente, pô, você vê que tem conhecimento de mercado, que tá no mercado há muito tempo, eles sempre falam isso, cara. Eu trabalho com a Cloud X, mas eu sei que a outra também vai entregar do mesmo jeito. Eles falam isso, né? Eles costumam falar isso. Né? Não sim, se prenda a essa cloud aqui. Pelo menos as referências que eu sigo sempre falam isso. Então, pô, exatamente. se o cara que está no mercado, que conhece, que está lá na empresa, ele fala isso, quem sou eu para dizer que aquela é melhor do que a outra, né? Quem É sou eu isso na fila aí. do pão? É, exatamente. Então, pô, tem que. Galera,
Vou. Quer falar? Desculpa, quer falar mais alguma coisa? Não. Por mim, tá. Vou começar aqui agora, então, na parte dos slides, na parte das explicações, tá? Eu não vou estar olhando o chat, o Wallace vai estar me dando uma força aí. E no final, vocês podem fazer as perguntas aí, não tem problema. Mas se vocês quiserem deixar para perguntar realmente tudo no final, aí a gente vai passando as perguntas, né? Vai vendo no chat, vai passando as perguntas e a gente vai respondendo aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Tá, apresentação, cadê? Aqui. Estão vendo aí já? Minha tela? Já sim, Rafael. Já Tá tá show, aqui, né? já aparece. Sim. Beleza. Então, galera, nós vamos falar hoje sobre a iniciação de computação em nuvem, né? Por que, que a gente deve migrar para a nuvem? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês agora. Para quem não trabalha ainda com cloud, ou para quem já trabalha, mas às vezes não está tão seguro, né? A gente entender quais são os benefícios da cloud, o que a cloud oferece de melhor, qual a vantagem que ela tem em relação ao on-premise, né? Por que, que o pessoal fala tanto disso, né? Também quebrar alguns mitos, né? As pessoas têm muito medo de usar a cloud. Ai, meu Deus do céu, todo mundo fala aí que tem sempre. Eu acho que a história mais contada, Wallace, você até me fala aí se você já ouviu essa, é a história do que o cara criou a conta e no outro dia ele acordou com 20 mil, sei lá, 30 mil negativo, porque deixou alguma coisa ligada, aí teve que vender a casa, aí vendeu a mãe, aí vendeu todo mundo, enfim. Eu acho surreal demais essa história. Tu já ouviu essa? Cara, de 20 mil não, mas já aconteceu comigo de eu fazer isso e por desconhecimento. Eu habilitei lá o. Foi até no Azure, eu habilitei lá o Análise Services Uhum. e coloquei lá em produção, mas era teste, na verdade, né? Coloquei em Aham. produção, testei um cubo lá, deixei ligado e depois eu me liguei. Falei, cara, tem que desligar aquilo. Aí veio R$ 500. E como eu tinha utilizado, eu nem recorri, cara, porque as pessoas estavam usando na empresa. Então eu não Ah, tive como recorrer, porque a galera que está estudando, mesmo aham. que isso aconteça, eu já ouvi falar que a galera consegue recorrer, né? Falar, pô, cara, eu esqueci ligado, manda um e-mail Claro, que a Cloud claro. consegue reverter. Né? Mas no meu caso, como eu estava errado, foi falta de conhecimento da minha parte, eu Você resolvi pagou, arcar né? com prejuízo. Sim, Uhum. se está errado, É, né? pois é, mas assim, não é Mas é isso, nada. mas 20 mil é sacanagem. 20 mil Já vendeu aí, a já vi casa, muito, não, aí. já ouvi muito folclore, já, viu? Muito folclore. Pois é, aí não. Bem, para quem não me conhece ainda, acredito que não tenha tanta gente ainda na live que não me conheça agora, mas tá aí, essa criatura horrível aí, com essa barba torta. Enfim, tá aí minhas certificações. Eu vim do business, tá, galera? Eu vim da administração de empresas, tenho mais de 20 anos aí de experiência nessa área e na parte de TI com dados tem 3 anos, né? Então, esse foi para mim o casamento perfeito, né? Entre dados e business, né? TI e business. Isso aí para quem já vem de business, é importante, né, fazer essa junção com TI, é uma boa escolha, né, a área de dados. E para quem é de TI, eu acho importante também aprender sobre business, né? Tanto que eu já fiz uma live e pretendo fazer mais lives, puxando mais para esse lado do business, de entender o cliente, né? De entender preço, valor, que, cara, não adianta você. Caraca, olha aqui, chefe, fiz aqui a query aqui, 3 segundos. Porra, e aí, mas você economizou alguma coisa? Não, pô. Você tem que entender que para gerar em 3 segundos custou o dobro. Ele vai dar um tiro em você, provavelmente, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é que vocês têm que entender que, no final das contas, o que interessa é o que o cliente quer. Lógico que você vai mostrar boas práticas, você vai mostrar o que é importante, você vai mostrar como funciona e etc. Mas tenta entender o lado do cliente, tenta entender esses requisitos, essas questões de custos, para não assustar o cliente. E, cara, você pode ter certeza, ele vai ser seu amigo para sempre. Se você fizer ele economizar dinheiro. Bem, o conteúdo programático é o que é cloud computing, os tipos de serviços, tipos de cloud, os pilares, né, para aquilo ser considerado cloud, né, o que é o essencial, né, os conceitos. Vamos falar um pouco da segurança básica que existe dentro da cloud, né, que o pessoal
é uma das coisas que eu comentei agora, que o pessoal tem muito medo dessa parte de segurança, monitoramento de métricas, automação entre os serviços, CAPEX e OPEX, né? Talvez algumas pessoas não conheçam, é um termo mais ligado ao business, mas também tem muito a ver com TI, que tem a ver com ROI, né? Que é o Return on Investment. E vamos falar sobre testes e o benchmark, tá? Que existe entre as clouds. Bem, o que é cloud computing? Né? Para quem ainda não sabe, para quem ainda não entendeu, não existe nada voando, tá? Não existe nada na nuvem, não existe nada no céu, tá? Basicamente servidores, tá? Servidores Linux, servidores em algum lugar que não seja a sua empresa. Ou seja, eu posso, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu posso criar um servidor aqui, você acessar remotamente e dizer que isso é cloud. Mais ou menos. Mas é só para vocês entenderem que um dos pontos que diferencia um serviço on-premise de cloud é exatamente ele não estar fisicamente na sua empresa. Né? Claro que outras coisas envolvem, que a gente vai aprender conceitos e pilares, né, que eu estava conversando agora, mas esse é um dos pontos que diferencia essa questão. Então, basicamente, você está acessando computadores, virtualmente. A virtualização é o ponto crucial, né, dentro da parte da cloud computing, em que você vai acessar através de uma interface gráfica, na maioria das vezes. Você também pode acessar a cloud através de comandos, Command Line Interface, né, que é o CLI, o famosa tela preta, tipo Linux. Você também pode acessar via SDK, né, que são a Software Development Key, né. Então, você tem várias formas de acessar a cloud sem ser exatamente pela interface gráfica, mas é a forma mais conhecida, né? Na verdade, é a primeira forma ali que você tem de contato. Então, será que é verdade mesmo? Será que a computação em nuvem ela é caríssima, como o pessoal costuma dizer? Ai, meu Deus do céu, fiz uma simulação aqui e tá um terror, tá custando R$1 milhão aqui, eu não vou ter condições de pagar isso, mas será que você configurou corretamente, né? Será que você realmente organizou de forma da melhor forma possível? Você sabe fazer isso, né? É difícil mesmo de manter e gerenciar a cloud, tem aqui uma dificuldade de não entender o que está acontecendo, de ter as surpresas, né? É perigoso, né? Igual a gente comentou no começo, eu vou ter aí um prejuízo, eu não sei o que eu estou fazendo, ai meu Deus, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, né? Inclusive, reforçando, gente, que ninguém está vendendo nada, não tem curso, não tem nada aqui, que é para a galera mesmo aprender e entender. Então, tipos de serviço cloud. Só um ponto ali, Rafael, em relação à parte de custo ali que você falou, né? Que será que é um alto custo? Mas a galera pensa muito em custo financeiro, né? Mas o business, na verdade, ele quer saber o custo-benefício. E acaba que você vai explicar, obviamente, que a cloud tem diversos benefícios que o custo acaba se pagando em relação ao benefício. Então, não é, por exemplo, você fala, vai custar R$10 mil para eu ter o meu serviço na cloud. Aí o cara fala, pô, mas isso é caro. Mas aí ele gasta 20 para manter a mão de obra, né, para gerir tudo aquilo. Então, é o custo-benefício que tem que ser avaliado e não só o custo financeiro. Né? Então, é quase um clássico, né, Wallace, isso aí, né? Exatamente. A empresa ela não consegue enxergar, né? A gente vai aprofundar mais isso na frente, mas a empresa geralmente não consegue enxergar os custos, principalmente dos imobilizados, né? Custo de ar-condicionado, aluguel, talvez de uma sala específica para montar o servidor, energia elétrica, e entre outras coisas, né, que tá envolvido, que a gente vai comentar, mas isso aí que você falou cara, é isso, entendeu? Assim, é o primeiro ponto já para começar, porra. Já a reflexão, né? Vamos pensar, né? O custo importante é o benefício, não o custo só financeiro, né? Tem que Isso, ser analisado os dois. Exatamente. É o retorno sobre o investimento, né? Qual que é o retorno que eu vou ter disso? Beleza. E aí, os tipos de serviço cloud, né? Nós temos categorias, né? Isso aqui seria a infraestrutura que a gente tem, né? Dentro da empresa.
a infraestrutura de TI, né, que envolve hardware, storage, network, visualization, application, enfim, tudo isso, né, que está envolvido ali de forma a contemplar não só o serviço de nuvem, mas como vocês podem ver aqui, há um comparativo com on-premise, né? E nós temos basicamente 4 categorias de serviço, né? De cloud. Nós temos aqui o IaaS, né? Que seria a infraestrutura como serviço, ou seja, é aqui os serviços, né, que contemplam, né, serviços de criação de máquina virtual, de gerenciamento de arquivos ali, a criação de um sistema que simula muito mais próximo ali em relação ao que existe no on-premise, né, seria o mais próximo. Mas, como vocês podem observar aqui, tá muito pequeno, gente, como é que tá aí, Wallace? Tá dando para enxergar ou tá muito Cara, pequenininho? eu Acho que ficou, enxergo né? perfeitamente aqui, mas eu uso monitor, né? Eu não uso telefone. Mas a galera que Melhorou? tá no telefone, acho que agora ficou melhor. Agora melhorou. Tá, depois eu vou para outro ladinho ali. Então, basicamente, temos aqui tudo que seria responsabilidade do on-premise, tá? Tudo que tá verde é responsabilidade do on-premise. Ou seja, ele tem que cuidar de tudo, igual o Alice falou. Ah, tem que ter uma pessoa, vou ter que configurar hardware, vou ter que configurar storage, network, visualization, não. Quando a gente passa ali para infraestrutura como serviço, a gente já não precisa se preocupar com esses 4 itens, por exemplo. Esses 4 itens vai ser responsabilidade do provedor que está alocando o serviço para você. Igual eu falei, por exemplo, um serviço que envolve a criação de máquina virtual, você não vai ser responsável mais por essa parte. Essa parte aqui vai ser total responsabilidade do provedor, ou seja, é menos dor de cabeça para você. Você vai ter que se preocupar só com a parte do sistema operacional, né? Ou seja, você vai escolher ali o que você quer, a aplicação, as funções que você vai usar, né? Essa parte de tempo de execução, enfim, você deixa de se preocupar com a camada e se preocupa com uma além, né? Eu vou ter que abrir um pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom que não fique tão aqui. Assim, isso. Pronto, acho que não tá tão pequeno, não tá tão pequeno assim não, né, Wallace? Não, tá. Pelo menos aqui no monitor parece que tá dando pra ler. Não sei se a galera que tá usando o telefone aí pode dar um feedback, né? Tá. Então a gente tem o próximo, que seria o plataforma como serviço, né? E aí a gente já passa para uma camada em que a preocupação diminui mais um pouco, né? Existe uma preocupação maior ali, mais em desenvolver uma aplicação, desenvolvimento de um site, né? Então não envolve mais tanto essa parte de virtualização, né? Você já vai ter ali um serviço, uma aplicação que você vai estar trabalhando isso, você vai estar fazendo ali o que você precisa fazer. Né? Eu vou pular aqui o FAS, que o FAS eu vou dar uma explicação específica para ele. E a gente tem aqui o SaaS, que seria o Software as a Service, né? Então, o software como serviço. Aqui, basicamente, uma das coisas que a gente mais costuma utilizar, né? Que é o e-mail, né? Serviços de CRM, RP, onde você não tem aquela preocupação, você não tem preocupação com nada, na verdade, né? Você só usa, né? Então, para vocês terem esse entendimento, é muito importante de você fazer uma comparação, por exemplo, com o on-premise e o SaaS, que você se preocupa com tudo, né? Você tem que fazer, tem que gerenciar, tem que configurar, etc. E o outro, basicamente, você só usa, né? Você não tem que se preocupar se a máquina está funcionando, se o IP está configurado, se não sei o que está configurado. Lógico, se você tiver um serviço específico, quero fazer uma extração de dados, isso aí já é outro caso, mas para você usar mesmo ali o sistema, né? Você não tem essa preocupação. E voltando aqui para o FaaS, né? Que seria que Function as a Service. Esse aqui é o famoso serverless, tá? É porque dentro do serverless existe essa visão de função como serviço. Não é tão conhecido essa forma de se explicar o serverless, mas o serverless é basicamente o seguinte: ele não é uma aplicação sem servidor, como o próprio nome diz, tá? Existe um servidor, só que esse servidor ele não te onera. Como ele não te onera?
Diferente, por exemplo, de um IaaS, em que você vai subir uma máquina virtual para fazer alguma coisa, sei lá, colocar um banco de dados, enfim, o que seja lá dentro, enquanto aquela máquina está ligada, ela está te cobrando. No serverless, você só é cobrado quando você executa algo, tá? Então é por eventos, por tempo de execução. Então, assim, eu tenho lá, eu não quero puxar, não quero falar de nenhum serviço, de nenhuma cloud, mas vamos dizer que a gente tenha um serviço que executa, tem um serviço de uma das clouds que executa o ETL, se executa o script, e ele fica lá parado, assim, você tem o script lá, e ele só vai te cobrar quando aquele script for executado, tá? E o tempo que ele demorar na execução. Então, existe uma máquina que está processando isso por trás, mas a cobrança só ocorre se você usar de fato. Entendeu? Essa é a diferença aí do serverless, né? Para um IaaS, por exemplo. Tá? Gente, tá dando para entender, tá muito complicado. Como é que tá aí o negócio? Eu queria um pouco do feedback de vocês antes de passar pro próximo aí, pro próximo tema. A galera que tá dizendo que tá conseguindo enxergar bem lá, cara. Mesmo com o Ai, que bom. telefone, estão conseguindo enxergar. E por enquanto não tem nenhuma pergunta não, cara. Só Tá, tem um então. comentário aqui do Matheus que não tem Hum, muito a ver com o assunto abordado agora, mas é interessante, de repente, tu pode dar uma dica para ele. Ele tá. diz que utilizou o AWS para estudar e acabou cobrando R$ 300 dele. Eu não sei se tu tem alguma dica aí antes de avançar para o Tá. próximo tópico. Matheus, eu posso deixar isso pro final, que aí se você não se importar, eu jogo na tela, né? Vai ser como se fosse uma pergunta, né? E Ah, aí show, beleza. a gente bate um papo sobre isso aí, eu vou te dar umas dicas aí, inclusive essa dica vai servir para todo mundo aí, para não correr esse tipo de risco, né? Beleza. Beleza? E isso vai servir independente da cloud, a dica que eu vou dar, tá? E aí nós temos os tipos de cloud, né? Existe a cloud privada, existe a cloud pública, existe a cloud híbrida, que é exatamente a junção das duas, né? Tá, e o que é isso? O que isso faz aí? Explica esse negócio aí. Então, gente, a cloud pública, entenda da seguinte forma. Vamos dizer que a cloud pública é que praticamente 99% das pessoas usam, tá? Só para vocês terem uma ideia. Toda vez que você vai lá brincar, vai mexer lá em algum provedor, você está brincando na nuvem pública, tá? Mesmo que os seus dados não estejam aparecendo para os outros. Só para você ficar claro que ser público não quer dizer que é ser exposto, tá? Seus dados não estão sendo expostos, ninguém está vendo o que você está fazendo, tá? Então fica tranquilo em relação a isso aí, quem já deu um gelo aí já na espinha em relação a isso. A cloud pública, você está basicamente. Imagina que você está no seu computador de casa. E aí, no seu computador de casa, usa sua mãe, usa você, usa seu irmão, seu pai. Só que cada um tem sua senha. E nenhum interfere no ambiente do outro. É basicamente isso. Tá todo mundo usando a mesma máquina, o mesmo servidor, só que cada um tem seu acesso. E o acesso é restrito e ele é isolado. Ele é isolado, ele não se mistura. Eu nunca ouvi falar dos grandes players, nem dos médios players, vamos dizer assim, de alguém ter visto dados de outra pessoa, tá, gente? Isso não existe, tá? Se alguém já falou isso, isso é folclore. Se aconteceu, realmente eu nunca ouvi falar, tá, gente? Isso aí é bem difícil. Existem regras, existem compliance, né, que a gente vai falar mais para frente. Existe muita coisa envolvida que não é por ser pública que ela é exposta. Ela é pública no sentido de todo mundo usar a mesma máquina, né, o mesmo servidor. Você está compartilhando recursos, né? Diferentemente da privada. A privada, você já está tendo um servidor seu. Você está alugando um servidor para você. Você vai chegar lá no provedor, ó, eu quero esse servidor, só eu vou usar, só eu posso usar, e ninguém vai ver, lógico que ninguém vê também na pública, mas ninguém vai relar nada aqui, tudo é meu aqui, ninguém vai nem chegar perto. Basicamente isso. E a híbrida, ela é a junção desses dois mundos. Ah, mas por que existe isso, né? De uma parte na privada, uma parte na pública. E isso envolve o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão do compliance, que regras de conformidade. Existem empresas, né, que são mesmo não tendo risco de vazar,
existem regras específicas. Olha, não quero saber se você está dizendo aqui que a sua cloud pública não expõe meus dados. Eu acredito em você, mas existe uma exigência da diretoria, dos stakeholders, que fique totalmente isolado, full, 100% isolado. Ah, tá, mas nada pode ficar, porque olha, a cloud privada é muito mais cara. Não, tudo bem. Então você deixa o que não é tão sério, né? O que não é tão importante, o que pode ficar fora na pública, e o que é 100% restrito, você deixa na privada. E aí você consegue também ali balancear e ter um desconto melhor em relação a isso. Tá? Então, basicamente, essa diferença de nível pública, privada e híbrida é isso. Não sei se meu amigo Wallace quer falar alguma coisa, eu posso passar? Não, por enquanto não, Rafael. Da minha parte, não. Nada. Beleza. E qual seria a diferença, então, de um on-premise da cloud privada? Foi aquilo que eu comentei no começo. A principal característica é dela não estar fisicamente na sua empresa. Isso já descaracteriza a questão do on-premise, né, para cloud privada. Aí existem as outras questões, né? Questão de economias de recurso, que você não vai ter questões de uso de recursos próprios, como um ar-condicionado, funcionários, ali, né, no caso dessa manutenção de uma infraestrutura mais baixo nível, né? Então você vai ter aquela questão, vai ter as vantagens da nuvem, que vai envolver elasticidade, que eu vou falar daqui a pouco, elasticidade, autoescalabilidade, todas as vantagens da nuvem que a gente vai falar daqui para frente, elas estão na nuvem privada, só que ela tem essa questão de estar isolado. E o on-premise, ele não consegue trabalhar dessa forma, com essa questão de elasticidade, porque vocês vão saber agora, vão saber aqui agora, porque senão fica muito bagunçado o conteúdo. Eu vou passar aqui para vocês, mas é basicamente essa a diferença entre os dois, tá? Então, se alguém te perguntar, mas qual que é a diferença de nuvem privada para on-premise? É basicamente isso. E só para quem não está acostumado com o termo on-premise, apesar do Rafael já ter explicado aí, on-premise é local, né? É na sua máquina, é dentro da sua empresa. Tem um servidor físico lá, tem um data center, onde tudo está instalado localmente na sua empresa. Diferentemente da nuvem que não está. Só para quem não está acostumado com o termo, a gente já está tão habituado que às vezes a gente é on-premise, mas a galera que porventura pode não saber, só para esclarecer bem isso aí. Show de bola, valeu, Wallace, é isso mesmo. Então a gente vai falar agora dos pilares da Cloud Computing. Esses pilares são realmente a base que faz com que seja caracterizado realmente como cloud, que é o que eu estava explicando anteriormente, né? Mas para não antecipar uma explicação, eu preferi passar aqui para vocês entenderem melhor. Então, o que envolve esses pilares? A gente tem a questão do compliance, que eu expliquei agora, ou seja, existem regras de conformidade, existem termos, né, de uso, nenhum provedor, principalmente os grandes, né, eles não são loucos de simplesmente sair liberando as coisas de qualquer jeito, sair aceitando tudo de qualquer jeito, e nenhum cliente também é. Então, porque a cloud, ela é distribuída em vários, no mundo todo, né? No mundo todo existem servidores, né? Existem regiões. Então, às vezes a sua empresa tem uma regra que não posso tirar os dados do Brasil. Então, né? Vai ficar ali no servidor que existe no Brasil, né? Na região que existe no Brasil. Preço. O que configura o preço da computação em nuvem, né? Da cloud? O preço ele é cobrado sob demanda, né? Geralmente sob demanda, ou seja, pelo uso. Então, não é igual você ter um servidor, né? Já começa aí mais uma vantagem boa, né? Então você, tem o meu servidor aqui, que eu comprei ele, e agora eu tenho que usar ele o tempo todo, porque não tem como parar de usar, porque tá aqui, né? Não vou sair comprando um monte de servidor diferente, né? Toda hora. Então, você pode simplesmente começar a utilizar, daqui uma hora, fiz um teste aqui, não gostei, parou, acabou, não cobra mais. Não cobra mais, não tem mais máquina, não tem mais nada, você fica sossegado. Existem também planos de que você faz reservas, né? Que você faz uma alocação
de um recurso por 1 ano, 3 anos, né? Isso dá descontos para vocês, isso é uma forma também de pagamento, né? Forma de preço, mas o mais comum, né? O mais também tem descontos por você acumular várias coisas, né? Acumular, por exemplo, um volume de storage muito grande, a partir de um valor X, você ganha descontos. Então, o preço é dessa forma que é trabalhado em cloud. Questão de latência tem a ver com essa questão de regiões que eu falei. Então, assim, não é. Muita gente acha assim, mas poxa, que todo mundo tem o costume de quando entra para usar cloud, né? Vai direto ali naquela primeira região que vê. Estados Unidos, sei lá, Alemanha, não sei. Aí, às vezes, perde essa questão de latência, né? De distância. E acaba ficando lento. Mas existem recursos, né? Existem formas de você configurar que, além de você poder botar mais próximo aqui no Brasil, que nem sempre é vantajoso porque é caro, existem existem nas clouds serviços em que você consegue colocar uma determinada quantidade de dados, sites, de uma forma mais próxima, como se fosse não, é um cache, né? Então você salva aquilo em cache, você salva aquilo ali mais próximo do cliente, existem locais, né? Mais situados ali nas regiões mais próximas, e aquilo faz com que a latência diminua. E a questão da disponibilidade dos serviços, né? A gente tem serviços que funcionam 24/7. Você não vai ver, a não ser que, cara, sei lá, seja uma catástrofe muito grande, você vai ver um serviço seu indisponível dentro da cloud. O seu banco de dados não vai cair, o seu site não vai cair, você não vai perder nada se você souber configurar. Né? Então, não é só a questão de saber cloud, é também saber como usar a cloud. São duas coisas diferentes. Eu entendo cloud, entendo os conceitos, sei que essa parte é importante, que ela é importante, porque através dos conceitos você vai utilizar os serviços, porque você vai pensar, poxa, Rafael me explicou que aqui na cloud eu tenho compliance, eu posso pagar por uso, eu posso colocar no local mais próximo, e esses serviços aqui eles não podem ficar indisponíveis. Então, de acordo com isso, você vai estudar como usar os serviços que tem disponíveis na cloud. E a cloud tem serviço de tudo, gente. Tem serviço de banco de dados, tem serviço de storage, tem serviço de site, tem serviço de máquina virtual. Você pode colocar Docker em containers, você pode botar... você pode subir vários containers, inclusive, né? Para quem entende dessa parte de containerização, é muito interessante também. Você pode usar Big Data, você pode usar streamings. Cara, tem tudo. Né? Então, é outra coisa que a cloud tem de vantagem em relação ao on-premise, ao servidor local. Os provedores, eles já deixam serviços pré-prontos, que tem a ver com aquela parte lá que eu expliquei para vocês, né? De plataforma como serviço, software como serviço, né? Infraestrutura como serviço, que você simplesmente eu quero usar esse aqui é mais legal, e você não tem essa facilidade no on-premises. Ou você cria, né? De uma forma, compra softwares, né? E etc. Ou você vai trabalhar só de uma maneira muito linear, né? Geralmente, o que a pessoa faz em on-premise, né? Sobe um monte de máquina virtual e cada máquina virtual é uma coisa. É isso, tá? O clássico é isso. Não sei. O Wallace que também trabalha ainda, não sei, né? Muito com on-premise, me disse se eu tô mentindo, se não é isso. Sobe um monte de máquina virtual, cada máquina virtual faz seu rolê e é isso. É isso aí, cara. Eu ainda tô nessa saga aí do on-premise, né? A minha vida inteira, basicamente, eu sempre trabalhei on-premise, mas já estou começando aqui a dar uma estudadinha em cloud. Na empresa anterior, eu comecei a dar uns passos em cloud também. Mas, sinceramente, cara, para o usuário final, ele nem percebe a diferença da cloud para o on-premise. Né? A galera pensa assim, pô, mas a cloud é tão diferente assim? Cara, a diferença vai ser como aquele serviço vai ser suportado. Mas você que vai, por exemplo, desenvolver, você que vai consultar um banco de dados, você nem vai perceber a diferença. Para você vai ser totalmente transparente. Agora, isso que o Rafael falou, realmente, como é que funciona geralmente no on-premise, né? Todas que eu trabalhei foi assim. Tinha uma super máquina gigantesca lá com, sei lá, 1 tera de memória,
e a empresa dividir em várias máquinas pequenas, com 16 GB de memória, tanto de HD, né? Então é uma super máquina que é quebrada em várias máquinas virtuais, como o Rafael falou, cada uma utiliza um serviço e elas estão em rede e se comunicam dessa forma. Então, geralmente é isso. Imagina se essa máquina pega fogo, hein, Wallace? Não, aí já era. Aí chama o Chapolin Colorado. Aí não tem jeito. É isso aí. E se é Então, na cloud, né? Aí que entra a vantagem da cloud. Se pega fogo, a cloud vai exatamente. assumir uma outra região próxima ali e você nem vai saber que pegou fogo. De repente você vai acompanhar Perfeito. no jornal, mas não vai afetar em nada o seu ambiente, Cara, teoricamente. a dor de cabeça é tão pouca, cara, com cloud. Nossa, pessoal, essa a intenção maior dessa live, gente, é conscientizar de como o cloud é uma parada boa. Então, conceitos essenciais que você precisa entender sobre cloud, né? Entendemos os pilares, agora conceitos. Regiões e zonas de disponibilidade. Foi o que eu estava falando agora, né? Aqui é um exemplo, tá? Eu falei que não é puxar a sardinha, não estou puxando sardinha para lugar nenhum, mas foi o exemplo que eu achei mais bonitinho aqui para mostrar, tá, gente? Tem aqui um mapa, né? E esse mapa aqui mostra a distribuição dos data centers, né? Dentro das regiões que existem de disponibilidade para você estar utilizando. E dentro dessas regiões existem zonas de disponibilidade, que são, né, os locais mais próximos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que tem aqui um pontinho laranja, né? Uns azuis e uns rosas. Todo mundo tá enxergando, né? Cara, Acredito eu que sim. consigo enxergar aqui. Sim, eu consigo. Beleza. Então é basicamente isso, ó. Estamos aqui na região do Oregon, né? Califórnia, aqui, enfim, Estados Unidos, né? Essa West One. E tem aqui a região. Em volta dessa região tem as zonas de disponibilidades, tá vendo? Com seus data centers, ó. Tem 3 regiões diferentes aqui. E esses pontinhos rosas seriam o que eu falei para você, aqueles pontos de cache, tá? Que tem muito ponto de cache, assim. Lógico que depende do provedor, mas, tá lá, tem provedor que tem 100 mil pontos de cache espalhado pelo mundo, né? Não é ponto de cache, não. Depende do provedor, né? Mas pode ser chamado de pontos de presença, né? Entre outros nomes que dão aí nos provedores, que você consegue deixar muito mais rápido, né? Essa questão da latência que a gente estava comentando. Então, entender região, entender zona de disponibilidade. E escrevi errado aqui, agora que eu percebi, ó. Mas, enfim. Acho que ninguém vai perceber, né? Agora todo mundo vai olhar. Mas isso é legal, cara. É sinal que foi feito por você mesmo. Não foi uma É, inteligência artificial e você não não baixou foi na o chat internet. GPT, não, viu, gente? Fui eu. É a sua identidade, pô. O erro que é o que acontece. Boa, gostei. Legal, legal. A minha identidade é ser analfabeto. Não, mas se fosse analfabeto, de repente tu iria colocar, sei lá, zona com S. Aí Ai, realmente, gente. porra, botar Não, eu tô zona com brincando. S, Mas eu acho que eu acontece. acho que eu tenho algum probleminha assim, porque às vezes eu percebo que eu troco a ordem quando eu escrevo muito rápido. Eu acho que eu tenho algum probleminha. Se escrever rápido é inevitável. Mas enfim, vamos voltar aqui para Cláudia. Então, outro conceito muito importante é essa questão de alta disponibilidade, que é o que a gente estava falando agora. O Wallace, inclusive, falou, né? Você não sente quando dá problema em outro servidor, né? Aqui a gente tem um exemplo quando você coloca só um servidor, o que não é o ideal, ou seja, você colocou uma instância só numa zona de disponibilidade. Gente, ficou claro o que é zona de disponibilidade? Para eu continuar aqui, seria legal vocês entenderem essa questão da zona de disponibilidade, região. Vocês entenderam o que é? Só para lembrar que eu preciso do Alice me ajudando, porque eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, viu, gente? Eu vou ver só no final. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, não. Tem o Elikiandre aqui que chegou aqui dizendo que tá mandando bem demais, tá curtindo. Ah, Conteúdo rico em fundamentos. legal, obrigado. Um abraço pro meu brother. Ele me ajuda muito, Ele principalmente essa manja questão de. bastante aí de Big Data É o, também, né? é Eu o mestre acompanho do, lá é os o posts. mestre do Databricks. Databricks, ele é o cara. Pô, é isso aí, isso aí. Show. Então tá bom, então eu vou continuar. Então vou entender que todo mundo tá entendendo. Se não tem pergunta, é porque a É. explicação tá boa. Oi, ó, show, hein?
Então, pegando aqui a segunda imagem, a gente tem um caso em que tem duas máquinas, né? Um servidor numa região, uma região em outra, e um servidor em outra zona. Desculpa, falei região, mas é zona. A zona 1A e a zona 1B. Ou seja, eu criei uma replicação, tá? Eu replico tudo que tem numa instância na outra, para que no momento que falhar, igual tá aqui na imagem 3, no momento que essa máquina da 1A falhar, vai começar a funcionar o B, a 1B, como se nada tivesse acontecido. Gente, igual o Wallace falou, nada, você não sente, você não percebe, pode ter falhado tudo, pode ter pegado fogo no provedor, pode ter dado um monte de merda. Se eles têm como replicar para uma próxima, se eles têm como fazer isso, e é tudo de forma automática, gente, vocês não tem que meter a mão em nada, tem que relar nada, tem que fazer nada, entendeu? Lógico que é aquilo que eu reforço, você tem que saber configurar isso, não é entrei na cloud, cliquei um botão e tudo começou a funcionar, não. Por isso que o profissional de cloud é tão requisitado e é tão valorizado. Porque não é uma questão só de você entrar lá e, opa, show! Tem que saber configurar, tem que saber mexer, né? Por exemplo, igual infelizmente aconteceu com o nosso amigo Matheus, né? Mas o Matheus tá, acredito eu, que tá, né, começando, tá aprendendo. Então, gente, isso é normal. Normal no sentido que esse tipo de coisa pode acontecer, pode vir uma cobrança inesperada, pode vir. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Aqui no meu canal do YouTube, que eu dou, acho que são 5 ou 6 dicas para isso não acontecer nunca com você, tá? Então eu recomendo depois vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, que é um vídeo muito bacana. Eu dou uns macetes bons, você consegue. Eu dou um macete através de um provedor, tá, gente? Que é o provedor que eu mais uso, mas é uma dica que pode ser replicada em qualquer outros dos provedores. Porque uma coisa que vocês têm que entender também, que é muito legal, é que os provedores, eles são basicamente todos iguais, gente, todos iguais. Eles vão oferecer basicamente todos os mesmos serviços. Vai ter serviço de virtualização, vai ter serviço de acompanhamento de métrica, vai ter serviço de gerenciamento de pessoas, vai ter um serviço de container, vai ter um serviço de streaming, vai ter um serviço de data warehouse, vai ter um serviço disso, de storage, daquilo. Todos vão ter os serviços básicos. Pode ter que um provedor ou outro tenha um servicinho a mais, para chamar aquela atenção, né? E a gente vai falar sobre isso, para poder fazer um merchan, mas basicamente é tudo igual. Então, assim, o vídeo que eu explico através de uma cloud, que eu preciso explicar através de alguma, não tem como também, né? Dá para você replicar em outras, tá? Então, o conceito de alta disponibilidade, ele envolve exatamente isso, você ter alta disponibilidade, você vai estar sempre online, você vai estar sempre, o seu recurso sempre vai estar funcionando, nada vai parar. E eu acho que isso é tipo, vamos dizer assim, é o sonho, né? Acho que de todo gestor, de todo empresário, eu acho que não tem nenhum empresário aqui assistindo, né? Mas se tiver, e se for assistir depois, eu falo que vale muito a pena assistir. Não porque sou eu que estou explicando, porque é um conteúdo importante para quem ainda tem dúvidas sobre o assunto, entendeu? Para quem ainda tá aquela, pô, será que eu vou, será que eu não vou? E é o que eu vou falar lá na frente também, que é algo que eu e o Wallace a gente conversa bastante. Cara, não se preocupe, você não precisa migrar tudo. Você pode pegar 1% da sua empresa para fazer um teste, né? Que a gente vai falar ali na frente também. Não precisa ter essa afobação de, então vamos fazer tudo, vamos migrar tudo, vamos mudar tudo da empresa. Não é assim, gente, não precisa disso, né? Escalabilidade. Escalabilidade agora entra num assunto que o meu amigão aí, o Wallace, estava falando também. Ele deu um exemplo de uma escalabilidade vertical, ou seja, é o que mais tem em servidor on-premises hoje, que é a máquina ela vai crescer de uma forma para cima, ou seja, você vai botar mais memória, vai botar mais HDs, vai botar mais não sei o que lá, só que a máquina tem um limite, né? Ela não consegue crescer verticalmente para sempre. Então, esse conceito de escalabilidade horizontal é muito importante dentro da cloud, porque o que você faz? Você cria um cluster, né? O conjunto de clusters é o quê? É um conjunto de máquinas.
A clusterização, inclusive, é algo muito utilizado quando você escuta um Spark, um Databricks, né? Que é o processamento em vários clusters, em várias máquinas ao mesmo tempo, para que você consiga processar mais rápido, consiga processar os dados em Big Data, né? É muito mais rápido você ter 4 máquinas operando do que uma máquina super power mega e que também não tem mais para onde ir. Aqui eu tenho 4, mas aqui eu posso ter 5, eu posso ter 6, eu posso ter 7, 8, 9, 10, 15, 20, 100 milhões. Estou exagerando, lógico, mas só para vocês entenderem que tem essa questão que você pode estar crescendo, né? Então, esse processamento paralelo, né, que é muito utilizado em Big Data, ele é muito importante vocês entenderem como funciona. E é muito importante dentro da cloud e é um diferencial muito grande também. E aí vem a parte da elasticidade, que é a capacidade que esses servidores, a capacidade que esse cluster tem de crescer e diminuir. Ou seja, eu configuro ele para que, quando eu tenha uma baixa busca ali, vamos dizer que eu tenho um site, é o clássico, Black Friday semana que vem, se não me engano, beleza. Black Friday, você tem 2 máquinas no seu servidor local, até uma só, e você tá morrendo de medo, cara, vai entupir de gente, não vai dar conta, vai cair o servidor, vai cair o servidor, vai cair o site, vai cair tudo e eu vou perder venda. Esse é o clássico. Na cloud, você configura, olha, eu tenho 2 máquinas, né, aqui no caso, só que eu estou prevendo uma demanda X, eu preciso do dobro de máquinas. Essas máquinas, elas só entram em ação no momento em que ocorre o pico. Ou seja, o gasto que você vai ter é só a partir do momento que ocorrer esse crescimento, esse pico. Depois que voltar ao normal, com as configurações que você fez, ele entende automaticamente, ele é elástico, ele vai reduzir e vai voltar a ser 2 máquinas e você vai voltar a ter somente um custo X. Né? Então você tem um custo Y por um momento e você volta a ter um custo X. Se eu for pensar em on-premise, o que vai acontecer? Cara, a gente tem que comprar mais 2 máquinas. Comprou as 2 máquinas, usou durante a Black Friday e agora? Vende? Joga fora? Doa? Continua lá? Vai continuar. Mas o gasto foi, não foi? E aí vai fazer o quê? Vai, né? Não tem como voltar, né? Não tem o que fazer. É só chorar. Ela vai ficar lá gastando mais energia, vai ficar lá dando mais trabalho para ser mais máquinas para ser para ter que ser feito manutenção. Então, quer dizer, é um custo que você vai ter que levar, né? Não tem como fazer mais nada. Vai ficar com aquele custo. Já na cloud, como o Rafael falou, gente, se essa vantagem ainda não convenceu, eu não sei mais o que pode convencer, né? E olha que tem mais, né, Wallace? Ainda tem mais, exatamente, ainda tem mais. Tem uma também que é interessante, né, que também entra lá na alta disponibilidade, que é, por exemplo, você falou muito de um site aí. Vamos supor que eu quero trocar a versão do meu site. Na cloud você consegue trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? O teu site está aqui sendo desenvolvido e aqui está o teu site lá que todo mundo está vendo. Perfeito. Você pega o que está em desenvolvimento, coloca em produção com um downtime de menos de 1 segundo. Então, em menos de 1 segundo, a versão do site troca. E ninguém percebe isso. Né? Já no on-premise, isso é um pouco mais difícil de ser feito, né? Bem mais, né, Wallace? Pois. Tem até como você utilizar recursos para fazer isso. Sim. Mas provavelmente vai ter que precisar de mão de obra de alguém, né? Fisicamente. O que é caro no on-premise, na verdade, é a mão de obra que você vai ter que ter para fazer isso. Né? Para ter esse tipo de recurso no on-premise, vou até corrigir aqui a minha expressão, isso vai ser muito mais complexo. Já na nuvem, não. Você, com cliques do mouse e configurações corretas, você trocaria a versão do seu site ou do que você quiser com o pneu do carro, troca o pneu do carro com o carro em movimento, sem tanto esforço. Né? Acho que isso cabe melhor do que o que eu havia falado antes. Não, perfeito. Ótima colocação. Muito bom. E outra questão também, que o Wallace também já tinha comentado, né? É porque, gente, o assunto vai vindo, não tem como não comentar. É porque é muito bom o negócio, assim, é muito legal, assim. Gente, não é perfeito, tá?
Cloud não é nem nenhum, não estamos endeusando o cloud, não. Mas com a experiência que eu tenho, o Wallace tem, a gente sabe, e assim, eu e o Wallace, a gente é muito também ligado no business, né? A gente é muito ligado nessa parte de administração, de negócios, né? Então a gente reconhece quando algo é bom, não só tecnicamente, né? Mas também financeiramente, que é o que eu falei no começo, é o que mais importa ali para o cliente, né? Ele quer que vê funcionando, mas se aquilo ali não der retorno, né? Não der lucro, ele também não vai querer, pô. Né? Não adianta. Eu acho que eu comentei, fiz um comentário, uma publicação, acho que foi na semana passada, que eu coloquei, pô, não adianta você ficar apaixonado aí por uma tecnologia e ficar morrendo lá, gastando horas do cliente, né, para ganhar um segundo de performance, sendo que não vai impactar nada, não vai fazer diferença nenhuma no caso do cliente. Né? Existem casos que um segundo faz diferença, mas vamos dizer que seja um caso que não faz diferença. E aí você tá lá na sua tasks lá no seu Scrum, e aí você pede para gastar mais 10 horas do cliente, sei lá, e essas 10 horas que você vai gastar mais pode representar, não sei, mais 20% de custo, e o cliente vai saber depois que você usou essa porcaria desse tempo só para isso, e ele vai ficar puto, véio, vai ficar pistola, entendeu? Só isso. E aí, falando aqui sobre a recuperação de desastres, é exatamente o que o Wallace falou, cara, pegou fogo, inundou, roubaram, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Se for no on-premises, se for numa máquina, igual o Wallace explicou, que é uma máquina que só cresce verticalmente, véi, você tá entendendo que, tipo, acabaram com a empresa? Acabaram. Acabaram. Levaram a máquina monstruosa da NASA, que faz tudo, ou pegou fogo, ou inundou uma região que inunda aí, sei lá, São Paulo, acho que porra, todo lugar aqui em Brasil inunda, né? Mas enfim, Portugal inunda muito aí, ô Wallace? Cara, pior que aqui também tem inundação também. Então, Tem também. essas porra aí, Problema furacão, mundial. enfim, acabou pra tu, bicho. E aí, a recuperação de desastres, ela é um pouco mais abrangente, né? Porque quando a gente estava falando da alta disponibilidade, geralmente ela envolve mais zonas, né? Para não ficar tão caro, você faz uma questão mais de zonas. Mas se você tem atividades muito críticas ao ponto de que você realmente não pode ter nem 0,0000000,1% de chance de você ficar fora do ar, aí você aplica a configuração lá de recuperação de desastres, mas com a replicação a nível de região, né? Que aí cara, para duas regiões pegar fogo ao mesmo tempo, duas regiões estar inundando ao mesmo tempo, sei lá, você está replicando Brasil e Estados Unidos, para as duas estarem ao mesmo tempo na merda, olha, tem que ser muito azar, viu? Então a recuperação de desastre atua mais nesse sentido. Então, segurança, né? Então, a gente pensando aqui na segurança, o que a gente pode entender que a cloud oferece de básico, né? O que ela tem, assim, que toda cloud tem que ter e é obrigatório. Criptografia, tá? Essa questão de transmissão de dados, né, de uma máquina para outra, ou até de forma pública, né? Você consegue aplicar as configurações para que você tenha criptografia, para que você tenha todo um controle. Ninguém sem acesso vai conseguir ler, entender esses seus dados, né? Controle de acessos, muito importante. Multifactor Authentication, questão de você poder configurar a expiração de senhas. Isso eu sei que também tem on-primes, né? Mas na cloud tem um outro cerejinha no bolo, que é você configurar os usuários de acordo com o serviço dentro da cloud e de acordo com o que você quer que ele enxergue exatamente ali dentro, né? Então você consegue configurar num nível alto o suficiente que você isola muito um usuário ou um grupo. Então, você consegue fazer com que realmente o Wallace entrou na minha empresa. Cara, eu só quero que o Wallace tenha acesso ao storage A, e do storage A eu quero que ele acesse só a tabela XPTO, e aí ele só vai conseguir fazer isso. Ele pode clicar até em qualquer outra coisa, chorar, miar, ele não vai conseguir fazer nada. Entendeu? E outra coisa,
Dentro da cloud, existe também, até entrando já na questão de detecção de ameaças, não só a questão de detectar ransomware, a questão de DDoS, né? Esses ataques mais comuns, né? Invasão de contas. Você consegue investigar através da cloud, pelo monitoramento que você tem nele, se algum serviço foi usado de uma forma fora do padrão, como se fosse um outlier, entendeu? Então você vai ver aquela, ele te entrega um log, ele te entrega um alerta, né? Ele te avisa, ó, houve uma atividade fora do normal aqui na máquina virtual, aqui. O cara estava funcionando só uma máquina simples e colocaram a máquina mais parruda de todos aqui. Opa, peraí, vamos parar esse negócio aqui. E você consegue também, nessa parte de detecção de ameaças, a cloud tem, tá, gente? O seu próprio firewall, tem outras formas bem interessantes de controle, né, dessas ameaças. Você consegue fazer, como eu falei na relação do DDoS, né? Você consegue se aplicar um teste de DDoS, de um SQL injection, por exemplo. Você consegue fazer testes na cloud em que você inclusive pode pedir autorização para o provedor para fazer um teste até mais robusto, né? Para ele entender que você está fazendo esse teste, que você tem que mostrar que você está fazendo esse teste, senão eles acham que realmente é uma ameaça verdadeira. E aí você testa, pô, será que tá funcionando? Será que realmente tá seguro? Será que o negócio tá funcionando direitinho, né? E então, esses são 3 pontos que, cara, toda cloud tem, pelo menos dos players maiores, até os medianos ali, né? Porque, gente, não existe só AWS, GCP e Azure, não. Tem IBM, olha que assim, a gente fala pequeno, médio no sentido de cloud, tá? Não no sentido de empresa. Tem IBM, tem Oracle, tem. Como é que é, Wallace? Você falou? Alibaba. O Wallace conhece umas muito doidas aí também. Alibaba, Ocean Digital também. Acho que é Digital Ocean. E Digital, pois é, Digital ó. Só Ocean que também é bem usado. É o bastante bom, utilizado, inclusive. o bom é que essa Alibaba aí não é Alibaba e os 40 ladrões, né, Wallace? Esse é mais. Ainda bem que não. Se for, já era, cara. Deixar teus dados lá. Aí não dá, né? Essa aí é mais tranquila. E só Monitora. Hã? também um comentário ali em relação à questão de Opa, segurança. claro. Até um ponto também em relação sempre aqui ao on-premise e cloud. Vamos supor que eu vou dar um cenário hipotético. Vamos supor que amanhã apareça um vírus aí, igual o coronavírus foi no nosso mundo real, ser na informática. Um coronavírus da informática, onde todos os computadores precisem de uma atualização instantânea. E aí você está no on-premise. Como é que você vai fazer essa atualização? Né? Vamos supor que precise de algo rápido. No on-premise, vamos supor que tem que comprar um equipamento. Vamos inventar aqui uma coisa hipotética. Cara, como é que você iria responder a esse vírus? Né? Ou como é que você conseguiria atualizar o teu servidor rapidamente para poder se proteger desse novo vírus? Você não conseguiria. Né? E na cloud, é muito provável que você teria essa versão mais rápido possível. Né? Ou também features novas que vão saindo mas aí não entra em segurança, né? Já entra em outro assunto. Mas só aproveitando o gancho, em relação a isso também, é que sempre na cloud você vai ter as últimas versões, as melhores features, as features para você testar, né, em beta. Então você sempre vai sair na frente do on-premise. Né? Então, em relação à segurança também, para quem acha que a cloud é menos seguro, eu diria que é o contrário, é muito mais seguro. Né? Lá você sempre vai ter a última versão do firewall, sempre vai ter as versões atualizadas dos vírus que estão sendo inventados agora, e no seu ambiente local, você vai depender da atualização do seu sistema operacional. Vamos supor que seja o Windows. Né? E na cloud, não, ela está protegendo a cloud inteira. Né? Então, não sei se eu falei besteira aqui, Rafael, mas. Não, negativo, falou não, falou não. Inclusive, até para poder complementando esse ponto aí que o Wallace falou, lembra que eu expliquei que o provedor ele é responsável por certas funções, por certas coisas dentro da cloud. Então, assim, existem responsabilidades que são responsabilidades do provedor e são responsabilidades do cliente. Lógico que se o cliente também não faz a parte dele, não configura de forma corretamente as coisas, o provedor se isenta.
Mas se o cliente fez tudo de forma correta, fez tudo de forma como o provedor explica, né? Explicou, documentação e tal, e mesmo assim ele é prejudicado de alguma forma, quem paga é o provedor, tá, gente? Quem é responsabilizado é a empresa que está te vendendo, né? Você está comprando um serviço, você está pagando por um serviço. Então, se você faz tudo, é igual um carro, né? Ah, eu tenho um carro, pô, me falaram que eu não posso pegar o meu Corsa Wind e pular dele do barranco, porque senão eu vou arrebentar os amortecedores. Aí eu vou e faço uma bagaceira dessa e depois chego lá para concessionária e falo que ela tem que pagar os amortecedores do meu carro. Pô, não vai pagar, né, velho? Não vai. Então, assim, se você fez bonitinho sua lição de casa e mesmo assim aconteceu merda, aí você tá respaldado, né? Você já tem ali com quem cobrar. E no on-premise, se acontece merda, quem é o gerente de TI, quem é o. né, que toma no rabo só. Aí só chamando o Chapolin. Tem Isso, jeito. exatamente, só chamando Chapolin. Exatamente. E aí a gente vai para a parte de monitoramento de métricas e desempenho. Tá acabando, tá, gente? Não vai embora, não. Fiquem aí. Essa parte de monitoramento de métricas e desempenho tem também a ver aí com que eu e o Wallace a gente está conversando, né? Então você tem como acompanhar, né, os custos, então você consegue todo dia ali tá olhando, ver detalhadamente qual serviço que está sendo cobrado, quanto está sendo cobrado, criar alerta para esses serviços. Inclusive, é uma das coisas que eu ensino nesse meu vídeo, eu falo que, cara, primeira coisa que você deve fazer quando criar conta em cloud é criar um alerta de $1, entendeu? Para que no momento que você gastar qualquer coisa que chegue nesse $1, você já vai ter ali, já vão te mandar um e-mail, você já vai ficar ligado, né? Para não sofrer, para não ter risco aí, para não sofrer com como é que se diz? Com coisas que não que estão fora do seu controle, né? Para você não se assustar e aí fala, poxa, mas o que eu fiz, né? Infelizmente é igual aconteceu com o nosso amigo Matheus. E o monitoramento de performance, né? Você vai poder avaliar aí como é que o serviço que você está utilizando, se eles estão tendo um bom desempenho, se eles estão realmente conseguindo alcançar ali o que você precisa dentro da cloud. Automação, né? Então, assim, a gente tem várias formas, né, de controlar os serviços da cloud, comunicação entre eles. Você é capaz, por exemplo, né, de você desligar as máquinas. Você programa uma hora para ligar, você programa uma hora para desligar. Os clusters vão funcionar só naquele momento. Então, como o custo é sob demanda, né? Se você configurou sob demanda, você vai ser cobrado só por aquele momento que a máquina ficou ligada, diferentemente do on-premise, né, que está o tempo todo ligada. Você consegue fazer com que, né, igual eu falei, os serviços se comuniquem, com que eles trabalhem de forma todas em sincronia, e todos os serviços ligam e desligam no momento que você precisa. Lógico que não é todos os serviços que você consegue fazer isso, mas a maioria você consegue fazer, criar uma arquitetura. Eu falo muito de arquitetura de dados, né? Porque eu sou de dados, eu acredito que todo mundo aqui também é mais da área de dados. Então você consegue criar algo que realmente funcione sozinho, mas funcionar sozinho não quer dizer não fazer manutenção e deixar de lado, né? São coisas diferentes. Você está ali sempre recebendo um alerta, né, monitorando, então essa automação funciona muito bem. CAPEX e OPEX, que diabo é isso aí, né? Para quem não sabe. CAPEX é basicamente tudo relacionado a capital, ou seja, tudo que você compra, tudo que você tem fisicamente, né? Então, comprou um servidor, comprou ar-condicionado, comprou a bendita da sala, comprou não sei mais o que, comprou coisas que você vai ter que ficar com elas. E o OPEX é relacionado à operação, ou seja, é mais o lado ali da cloud, porque você paga, tem um mosquito doido aqui, você paga pela operação, entendeu? Você paga ali só pelo que você vai utilizar, só pelos serviços. Então, quando a gente pensa em CAPEX versus OPEX, o OPEX é mais vantajoso, você tem o return on investment, né, que eu falei mais cedo, o retorno sobre o investimento muito maior.
porque você não vai ter nada imobilizado, né? Você não vai ter funcionário, no dia que você chegar, tá com a sua cloud lá, né? Dependendo até do nível, lógico que dependendo do tamanho demora um pouco mais, mas dependendo do tamanho, você simplesmente deleta tudo, acabou, pagou, acabou. Entendeu? Não tem mais custo, não tem dor de cabeça, não tem sala para desocupar, não tem funcionário para pagar a indenização, não tem ar-condicionado para vender, não tem servidor para vender, não tem essas coisas. Tá entendendo? Essa é a grande sacada, né? Ali quando a gente fala desse CAPEX e OPEX. E isso é importante vocês entenderem, até quando vocês forem, vamos dizer assim, vender isso internamente, né? Às vezes vocês gostaram aqui, pô, vocês entenderam, pô, legal, a parte de cloud é foda, entendeu? Acho que vale a pena fazer um teste, né? Tentar colocar isso na empresa, começar devagarinho. E aí você tem que mexer nessa parte, não tem jeito. Você só vai conseguir convencer stakeholders se você mexer na parte de grana, né? Convencer ele de que realmente faz sentido. E parte de free tier e das calculadoras das clouds, né? A maioria dos provedores, eles possuem uma camada de free tier, ou seja, uma camada grátis para você testar os serviços, né? Então você pode usar determinado serviço por tanto tempo, você pode usar o serviço, por exemplo, tem serviços que são sempre gratuitos, tem serviços que são gratuitos até um certo tempo, tem serviços que são só trials, e tudo isso serve para vocês implementarem a cloud na empresa de vocês, para mostrar, para ter uma demonstração, né? Pô, o chefe chega, né? Pô, mas eu tô querendo testar, mas mesmo assim vai ter um custo, e a gente não tem budget para isso, eu não tô querendo testar esse negócio. Não, chefe, aqui, ó, pro que a gente vai usar, para que a gente vai testar aqui, ó, tem esse serviço XYZ aqui, que eles se integram direitinho e não vai ter custo nenhum, ou vai custar, sei lá, R$1, R$5, que aí eu também acho que se o cara falar que não, aí o cara tá de sacanagem, eu acho que eu tiraria até do meu bolso para provar que o negócio é bom, entendeu? Porque tem as horas que dá raiva, filho, tu tira até do bolso, ó, aqui, ó, o mão de vaca, aqui, ó. O negócio é bom, porra. R$5 tá caro para uma solução de TI, eu não sei nem o que dizer. Não, mas assim, eu nunca passei por isso, mas, cara, tem lugar que é foda, bicho. Né? Eu nunca passei, graças a Deus, sempre trabalhei em empresas muito boas, mas eu acho que deve existir, sempre tem, cara, sempre tem esse tipo de coisa, sempre tem. E a questão das calculadoras, para você fazer o benchmark, que eu tava falando, né? Pelo menos os grandes players, eles têm as suas próprias calculadoras em que vocês conseguem simular os cenários, pelo menos dos principais serviços, né? Você consegue ter uma simulação, não tem como também ter 100% de certeza, porque existem coisas que acontecem durante ali e que podem fazer você mudar alguma coisa, um cluster, mudar alguma coisa na arquitetura e pode mudar o preço original. Mas geralmente essas calculadoras elas servem muito bem para você estar embasando ali o seu fundamento, né, explicando que faz sentido o que você está falando, né? Até para dizer o quê? Vamos aqui comparar, né, os três players, né? Vamos comparar aqui o Azure, o AWS e o GCP. Vamos ver aqui, vamos juntar os serviços, vamos fazer as contas aqui, vamos ver qual que são mais em conta, por que a gente precisa. Porque não adianta também você falar de forma isolada. Não adianta você falar assim, igual eu vi um dia desse aí, né? Eu até entendi a postagem do brother, do camaradinho lá, mas, cara, porque o GCP oferece storage até 5 GB de graça para sempre. Tá, mas você consegue fazer arquitetura de dados? Você consegue fazer alguma coisa só com storage? Só o storage vai ser suficiente? Não vai, né? Porra. A não Vou ser que ver. ele tenha o dado lá, faz download do dado para o Excel e pronto, aí vai funcionar. Mas o Excel já não é banco de dados? O Excel já pode ser o próprio banco de dados, é verdade. Contém ironia, tá, gente? Contém ironia aqui, É viu? banco de dados e ferramentas de data visa ao mesmo tempo, e Pô, ETL não... também, e falando SAP também. nisso, vamos. Eu gosto de, você sabe, né? Eu gosto de esmiuçar o rolê, né? Agora, me conta aí, gente. Eu não vi até hoje, eu posso estar errado, viu? Mas eu não vi até hoje o tal do Excel com Python. Eu não vi um projeto. Eu não vi um projeto de Excel com Python
fizeram o estardalhaço, fizeram ali. Pessoal emocionado, eu adoro esse pessoal emocionado, é todo mundo emocionado. Agora vai, agora vai. Excel com Python, agora vai, agora vai. Cara, eu achava no início que o Excel, que o Python ia vir no lugar do VBA ali dentro da parte de programação. Quando eu Entendi. vi, cara, ele cria funções mesmo de tipo de Excel com Python. Eu falei, que Uhum. isso, cara? Não, não, aí não, pô. Se Pode fosse do servir para jeito. alguma coisa? Pode. Eu já vi algum projeto pronto? Nenhum. Cara, quem sabe Python geralmente não vai usar Excel, né? Não vai nem A galera fudendo, velho. não combina, cara. Pelo menos na minha opinião, né? Não combina, não se casa, não tem nada a ver. Não, nada. Mas, enfim, E aí, gente, o que a gente aprendeu hoje, né? O que a gente viu aí de mais interessante aí em relação às vantagens da cloud, né? Escalabilidade, né? A flexibilidade, você vai ganhar redução de custos, confiabilidade e disponibilidade dos serviços, né? Atualizações e manutenções mais simplificadas, acesso remoto, né? E colaboração, ou seja, você vai ter também a questão de colaboração com os outros. Você não precisa estar fisicamente, né? Qualquer pessoa pode acessar ali. Eu sei que o on-premise também tem essa questão de você acessar virtualmente, mas a cloud foi feita para isso, né? Ela foi feita para ser acessada virtualmente, né? Então tem vantagens em relação a isso. E aí vem a pergunta, de novo, que eu faço para vocês, né? Depois de tudo isso aí que vocês leram, vale a pena migrar ou testar a cloud? Vale a pena fazer esses testes? Né? Vocês acham que depois de tudo isso, né? Igual eu falei, independente de ser eu ou não, porque eu não inventei a cloud, né? Mas pelo conteúdo, vale ou não vale a pena fazer um testezinho lá e ver se o rolê não é bom mesmo? Vale não? Eu tô vendo já agora, viu, o chat, viu? eu Olha já lá. estava aqui criando uma continha aqui enquanto a gente estava. Ele tá de sacanagem, tá de sacanagem. Isso aí é apaixonado por cloud também. Sim, sim. Não tem como fugir, né, cara? Então assim, e essa questão de testes, gente, que eu falei para você, cara, testa mesmo, entendeu? Tem que testar, porque assim, se você testar e não gostar, joga fora tudo, acabou. Acabou. Sim. E é uma tendência, né? Assim, é uma opinião pessoal minha, tá? Eu não li isso em nenhum lugar, o que eu vou falar agora. É uma opinião minha, de quem está no mercado há não tanto tempo assim, mas há algum tempo médio. Cara, posso dizer aí que daqui a alguns anos, não muitos, eu diria que a maior parte das empresas vai estar 100% na cloud. Não sei o que você acha disso, Rafael. Sim, Eu sim. acho que não vai ter como fugir disso, não, cara. Eu acredito que não, talvez não 100% todas, eu quero dizer assim, talvez não estejam É, migrado tudo, mas eu acredito que nesse tempo aí todas vão ter algo na cloud, pelo menos pelo alguma menos. coisa. Pelo Sim, menos alguma coisa, sim. sim. Para Por botar, quanto? como é que o pessoal fala, né? Botar o pezinho, né? Botar Botar o pé na água. o pé na água ali para sentir ali a temperatura e ver o que está rolando ali, né? Com certeza. Acabou, gente. Tá aí os meus contatos. Quem quiser, inclusive aproveito para pedir para quem não se inscreveu no meu canal aí, se inscreva no meu canal do YouTube, me ajude aí, me dê uma força aí, que eu tô sempre tentando trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu acho que todo mundo aqui já me tem no LinkedIn, mas fica aí também, né? Tem também o nosso amigo Wallace aí com o canal dele, não tem aqui não, mas se ele quiser botar lá no chat aí da galera. E vamos para as perguntas, né? É isso aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, claro. Tinha aquela do Matheus, né, acho que você deixou para o final, que era a questão do. Acho que pode ajudar até outras pessoas que de repente já passaram ou possam vir a passar por essa situação, mas acho que Ah, tá, você já vai deixar de. deixa eu subir o Tá lá chat no aqui. iniciozinho, tá lá no início. Cadê? Hum... Foi 11, Achei, 11 achei, 8. achei. 11 8. Achei. Isso, essa aí mesmo. Cara, então, o que acontece? Isso aí é bem clássico, né? Vamos dizer assim. Infelizmente acontece. E o que eu recomendo, né? Eu já até meio que falei durante a live. Cara, primeira coisa, criou.
a conta, já cria conta com cartão virtual, tá? Cria conta com cartão virtual e já cancela o cartão. Isso não é para dar golpe no provedor, porque se acontecer algo, você negocia com calma, você já não vai ser cobrado, entendeu? Você negocia com calma aquilo que você está devendo. Não estou dizendo para ninguém surrupiar, nada, até porque você fica com o nome sujo, vamos dizer assim, no provedor, né? Você não consegue mais criar nada, basicamente, né? Porque eles vão pegar seu CPF, vão pegar ali outros dados seus, então não é uma coisa que vale a pena, mas é uma forma de você segurar até resolver. Aí outra coisa criar o alerta, né? Isso, igual eu falei e o Elikandre falou também. É isso. E questão dos alertas, cria um alerta de $1, entendeu? Já cria o alerta de $1. Outra coisa também, toma cuidado com onde você está criando os seus recursos. Igual tem zonas de disponibilidades diferentes e regiões. Já vi muitos casos de gente que criou uma máquina virtual numa região, mudou de região, esqueceu a máquina ligada, e aí ela fica cobrando na outra região e você não sabe se você não for lá no Corte Explorer, né, no budget, na parte de cobrança, avaliar isso, porque lá vai mostrar todas as regiões, todas as zonas que estão sendo cobradas. Mas até você perceber isso, pode ter dado um rombo muito grande. Agora, existe uma coisa mais profunda, pelo menos agora eu vou falar, né, na AWS, acredito que tenha nos outros também, é que você consegue entrar lá numa parte específica, num serviço específico, que você consegue que ele te liste tudo que tá rodando, tudo, mas tudo mesmo, assim, ele coloca até umas paradas muito nada a ver, assim, mas você consegue ver tudo e você consegue ir apagando um por um. Ou você pode apagar tudo também, tudo de uma vez, só que aí é aquela coisa, se você realmente está querendo encerrar a conta, fechar a conta, aí você apaga tudo de uma vez. Não, legal. Esse truque aí eu não conhecia. Até procurei isso no GCP, que eu estou testando, e não procurei, por exemplo, porque eu andei aqui testando algumas coisas e eu fiquei na dúvida se eu havia desligado ou não. Aí eu queria ver alguma parte onde eu pudesse ver tudo, né? Se alguém aí que conhece, que está aí no chat, souber, até pode contribuir. Deixa eu pegar aqui o link do GCP. vídeo. Isso, aproveitando que o Wallace está falando, deixa eu pegar o link do meu vídeo aqui, vou botar aqui, e aí vocês olham, igual eu te falei, é da AWS, mas vocês podem replicar facilmente aqui esse vídeo para outros. É como criar uma conta, né? Aí, ó. Deixei o link Show. aí, ó. Aí Boa. esse aí eu explico acho que são 5 dicas, são 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, não, são 4. 4 dicas aí para você não ter surpresa e usar a cloud aí com calma, com segurança e tranquilidade. Mais alguma pergunta, gente? Até 9h30 eu tô de boa, mas se ninguém tiver mais pergunta, ou quiser, sei lá, bater um papinho, falar alguma coisa aí, fica à vontade, gente. Não sei como é que tá o tempo do Wallace também, mas para mim até 9h30 Não, para mim tá, tá tá de boa. tranquilo. Que se vocês não sabem, tá, gente? No Wallace já é de madrugada lá, tá? Meia-noite e 18 agora. O Wallace é o cara, velho. Eu não conseguiria fazer isso, não. Já falei, já. Meia-noite, pô. Meia-noite tá cedo ainda, pô. Não. Rapaz. Meia-noite. Nem as crianças hoje em dia estão dormindo meia-noite, pô. Aí, ó. Gostei dessa aqui, ó. Vou lançar a braba, hein? Aí, ó. Projeto de Excel com o pai. Pô, bicho, isso aí nem pode ser considerado projeto, né? Acho que. Primeiro que nem entra na área de projeto. Igual aquele meme, já viu? O cara fala. Todo mundo, todos os soldados de elite vêm pra cá. Aí tá o Excel assim, não, você não. Sim, você não é Você ótimo. não. Pô, Uhum. não, Ó, não pergunta boa dá, aqui cara. do Daniel, hein? Qual o melhor caminho para aprender cloud? Cara, o melhor caminho para aprender cloud é o que eu expliquei aqui. Você tendo esses conceitos e esses fundamentos, toda essa explicação mais acertada, né, e ter um entendimento bom disso aqui, você já pode começar a usar a cloud, né, entrar num provedor e começar a dar uma explorada com segurança, né? E agora vai depender do seu objetivo, né? Que você falou assim, qual o caminho, curso, né, e tal. Vai depender do. Foi rápido, deixa eu botar de novo. Vai depender do quê? Dani é seu menino, né? Ah, tá bom, então. Então tá. Aí, ó. Menino
Deliquiandre aí, ó. Vai depender do seu objetivo, né? Se for um objetivo voltado a dados, aí você tem que estudar os serviços, né? Procura sobre pipeline de dados, né? Como é que funciona o Data Warehouse, Data Lake na nuvem, como é que funciona a arquitetura de forma geral, né? A questão de gerenciamento dos serviços, gerenciamentos dos usuários. Então, vai depender do provedor que você quer explorar. Como eu falei, os provedores eles são todos muito iguais. Então, você sei lá, quero começar pelo GCP, quero começar pela AWS, pelo Azure, que seja. Então, é você explorando e entendendo por que cada o que cada um daqueles serviços servem e como utilizá-los. E aí eu não tenho um curso, eu não tenho um lugar específico. Tem um lugar, cara, eu não gosto de fazer propaganda. Eu gostei muito, vou ser bem sincero, eu gostei muito porque dá uma visão geral, esse lugar que eu vou falar para vocês, tá? Dá uma visão muito legal, mas não é a visão completa. É assim, é aquele pontapé inicial para você falar assim, cara, que massa, e começar a aplicar projetos. Inclusive, até uma coisa que eu vou até comentar depois nas minhas postagens do LinkedIn. Minhas postagens às vezes são polêmicas, né, Wallace? Mas às vezes elas são. Às vezes elas não são tão polêmicas, mas sempre é na boa intenção, tá, gente? Eu sempre falo coisas sinceras e para ajudar a galera. Que é essa questão de, tipo, eu acho que é muito mais interessante você aplicar pequenos projetos do que fazer exercícios. Eu tenho essa minha visão, assim. Eu acho que é melhor você criar um projetinho que você vai ter que atuar do começo até o fim nele, mesmo que ele seja básico, do que ficar fazendo um exercíciozinho de Python. Desculpa, eu não acho que vai te trazer o que você precisa para uma empresa. Tá entendendo? Cara, concordo plenamente. Assina É, embaixo. valeu, eu não, é a minha Pô, visão, tá? E aí, falando sobre o lugar, é o IGTI. Agora é XP Educação, se eu não me engano. Eu fiz na época que chamava IGTI, ainda peguei o comecinho como XP Educação, que é aquele que são dois cursos, é um de computação em nuvem, é engenheiro de dados com cloud e só engenheiro de dados. Eles têm uma abordagem boa, os professores são legais, assim, independente, acho que a XP mesmo, a financeira parece que, sei lá, não conheço muito, mas eu conheço mais sobre a XP Educação, que era IGTI. Na verdade, eu conheço a IGTI, né? Então eu achei bom, fiz alguns cursos lá, é bootcamp lá, tá? Por isso que é legal, porque são bootcamps, então você tem que estar estudando sempre, vai ter prova, vai ter coisa, e é corridão, assim, são 90 dias. É um tempinho bom, uns 3 meses, assim, tu ralando. E é bom o preço, sei lá, R$ 120. Eu acho bom, 3 meses, R$ 120 para você ralar. Eu aprendi muita coisa. Agora, não sei se mudou lá, mas aí não sei quem é Ney, é o Neymar? Não sei. Menino Ney, não sei. Eu tô brincando, viu, Elicander, mas é porque realmente eu não sei quem é esse Ney, não. O Elicander conhece Deus e o mundo, velho. Ó, se um dia eu precisar de emprego na minha vida, eu vou falar com ele. Que ele vai me arrumar no outro dia, tenho certeza. tem muito contato. O cara que. Neilson. Nossa, Não sei. Não sei mesmo, mano. Não sei se é esse cara aí, não. Eu eu não também chego não conheço. nessa Não sei. profundidade aí, não. Mas vale a pena, valia, pelo menos, né? Eu acho que ainda vale. Eu também diria que, cara, a cloud, o que ela vai ser diferente no final das contas? Ela vai ser diferente que ela vai ser gerida por uma empresa, né? Seguindo aqui tudo aquilo que o Rafael falou, para não chover no molhado aqui. Mas, cara, você que vai utilizar, é como eu disse, né? Se você, por exemplo, for utilizar um banco de dados, o que você faz no banco de dados? Você faz consulta, né? Você faz consulta ao banco de dados. E o que essa consulta te retorna? Uma tabela. Cara, se o banco de dados estiver na nuvem, on-premise, não interessa. Para você isso é indiferente. Isso não vai mudar. Quando você faz uma consulta na nuvem, não aparece uma nuvem na sua frente
o computador sai voando. Não, é igual, cara, mesma coisa. Não vai mudar do on-premise para a nuvem. Então, por isso que o Rafael até falou também, e é importante, você tem que entender o conceito da nuvem, o conceito da arquitetura de dados, porque a aplicação em si, tanto on-premise quanto na cloud, elas são similares. A diferença são as vantagens que a cloud te oferece, que o on-premise já não oferece mais. Né? O on-premise já foi a melhor solução, mas hoje em dia a cloud é uma tendência de migração. Né? As empresas. É uma vantagem competitiva você está na cloud. Você está sempre com as últimas versões, sempre com todos esses benefícios que o Rafael já falou aqui, que eu não vou repetir. Mas, cara, para quem está estudando, é interessante montar uma conta, ver como é que funciona, aprender a navegar nos menus, aprender a habilitar um serviço, aprender a excluir o serviço. Mas, cara, para você que vai utilizar, na verdade, no fundo, no final das contas, o mais importante é o conceito. Porque o conceito que vai permitir que você consiga enxergar além do que está ali na frente, né? Você consegue enxergar, ter uma visão ampla, né? Você fala, pô, eu preciso desse serviço aqui, isso aqui tem que ser um serviço gerenciado, isso aqui não tem que ser um serviço gerenciado. Então, por isso que é importante você entender o conceito. Né? Acho que estudar Perfeito. cloud seria isso, né? Estudar o conceito da cloud. E, claro, com prática, como o Rafael falou também, que eu concordo, né? Você realmente tem que botar a mão na massa, cara. Você não pode ficar só vendo slide, só vendo teoria. Você tem que botar a mão na massa, tem que criar a conta, criar o banco de dados, subir o serviço, criar o Docker, fazer o que você tiver que fazer lá no seu dia a dia. Mas o importante mesmo, no fundo, é o conceito. Começa com a besteirinha. Começa um storage com processamento com a fermentazinha de ETL lá, com o serviço de ETL. Apaga tudo depois. Aí depois cria um banco de dados que consome não sei o que, apaga tudo. Aí, entendeu? Aí cria uma máquina virtual que não sei o que, apaga. E vai fazendo isso. O que eu falo apaga é para não esquecer, entendeu? Cara, Então vai criando. Por exemplo, os meus projetos que eu tenho do GitHub, eu não tenho eles lá rodando. Não sou doido, não tô tudo foi pro lixo já. Já, velho, já Só tá foi. lá para dizer que tu fez, mas... Porque eu fiz, tanto que eu falo, cara, eu gosto muito de detalhar os meus projetos, eu falo que, assim, os meus projetos no GitHub não são muitos, mas eles têm nível de detalhamento alto, entendeu? Mas ao mesmo tempo que tem nível de detalhamento alto, eu não dou tudo de mão beijada, porque a gente sabe que tem uma galera aí que só gosta de copiar e colar, né? Eu já passei ruim, por isso. Gente, é aquela coisa. Já, verdade! O cara caraca, tirou. Caraca, Aquela foi engraçada. engraçada. Pode falar, aquela Não, foi fala tu. engraçada. O rolê é teu, fala tu, vai. Não, isso que até um gancho também para a galera que está aí entrando na área, começando. É importante a galera, de repente, ver aquilo que o Rafael falou aqui agora e traduzir para suas palavras, né? Você pega tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que eu falei, e processa na sua cabeça e escreve com as suas palavras o que você realmente entendeu. Não é chegar e transcrever tudo que a gente falou aqui. Exatamente. Né? Ou tirar o print do Rafael e dizer que é seu. Né? Isso é até crime. Né? Isso aí já vai para uma esfera de crime. Né? E, cara, eu passei por uma situação que eu vou até falar aqui, que eu fiz um post lá sobre o Databricks, né, que eu estava conectando numa API, e tinha lá o meu e-mail. Né? E aí um camarada deu um print no meu vídeo e postou no LinkedIn como se fosse ele, mas tinha o meu e-mail lá. É muita Aí eu vergonha botei, pô, muito legal esse projeto, cara, muito bacana. Ele, não, aí que ele viu que era eu, ele, pô, muito legal, agradeço. Quer dizer, cara, não precisa fazer isso, né? O ideal eu também pego muitas ideias dos outros, né? Então, como é que eu faço? Eu pego a ideia, transformo para uma realidade minha e muitas das vezes, hoje em dia, eu dou o crédito. Falo, ó, foi lá que eu vi isso aqui. Até para dar o crédito ao cara. Eu acho Então, assim, é isso. Copiar código, eu acho que eu já fiz a postagem sobre isso. Copiar código é normal, acontece até um certo nível, tá? Primeiro ponto que eu tenho que falar isso é o seguinte: copia, mas entende, pelo menos, o que você está fazendo.
copia, né? Copiar o script Python, beleza. Tem muito projeto aí na internet, né? Que a gente pega para fazer os nossos, né? Nossas bases, mas entende o que está escrito ali e muda um pouco, muda, Sim. porque a partir do momento que você entende e muda, você prova que você entendeu, Exato. né? Exatamente. Agora, se você copia até a porra das observações que o cara colocou, né? Lá as hashtags lá falando, sei lá, aqui você extrai com requests a API. Você escreveu do mesmo jeito, até a porra desculpa, gente, mas até a letra maiúscula, até o ponto final, tudo é igual, aí você tá de sacanagem também, né? Você tá provando Mas, que você é bom de copiar só. sim, sim. Não, não aprendeu, na verdade, né? Não aprendeu, entendeu? O projeto não vale, na minha opinião, Não, sabe? não. Não, gente, não é feio, não tem feiura em você pedir ajuda pro chat GPT, você vê coisa na internet, você vê os Stack Overflow, você vê um Reddit, você vê essas coisas, não tem problema, contanto que você entenda e aplique a sua maneira. Sim, exatamente. Essa é a minha opinião. Qual que eu É, vou eu também concordo. aqui? Eu É acho isso, que galera. Eu acho que, ó, peraí. 3 meses, Isso. 50k do Até portfólio botar aqui. copiado. Vamos ver aqui, ó, o que o Matheus falou. É isso, velho. Entendeu? É isso. Só que não, né, gente? Pelo amor de Deus. O Wallace ficou pensando ainda. O quê? Não, não. Não tá vendo, não, pô. Ele tá O de negócio, sacanagem, velho. Vai o testar em negócio produção, né, velho? testar em produção, sim. É. Aí eu botei Pô. aqui, fui mó sério. Aí o Wallace, né? O Wallace ficou olhando assim, caralho, velho. Não, eu tava vendo a outra pergunta ali, eu não cheguei a Tá, qual ver. que é a outra, peraí. Mas eu, Essa eu aqui? passei por isso aí, cara. Eu Essa botei em aqui é boa, produção. hein? Essa aqui é boa. 3 meses, 50k. O Essa aqui. portfólio copiado ainda. Não, e a Ai, galera cadê? realmente tá vindo com esse delírio mesmo, cara. Tem Aí, gente mas que. agora é sério, agora é sério. Boa, 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 Renato. Isso aí, ó. O Renato é aluno do Evangelizando, né? Sim, sim. Renato é gente boa, já conheço ele já Ó, mas de outros agora programas. ó, parada séria aqui do Matheus. Mas é isso aí, ó. Agora tirando as brincadeiras, agora o que o Matheus falou é sério, ó. É isso, cara. Sim, Faz. sim. E o pessoal uma coisa de que tem que ser perfeito. Gente, para com isso. Que saco, velho. É, cara, eu acho também que o feito é melhor do que o perfeito. Faz O teu cara rolê. fica esperando, o cara fica esperando, por exemplo, ter a solução perfeita para publicar no LinkedIn, um exemplo. Cara, só que esse tempo que ele perde ali tentando aperfeiçoar tudo, ter tudo o mais perfeito possível, cara, acaba que não vai, cara. Aí não posta nunca. Isso! Aí não Não posta posta nunca. nunca. Fala, pô, Exato. não tá bom, não tá bom, não tá bom. Cara, posta o que você aprendeu, o que você sabe, com as suas palavras. A galera que realmente aí é especialista, que conhece muito, a galera não vai te criticar, a galera não vai achar feio. No máximo que a galera vai fazer é te dar um toque. Pô, cara, isso daqui tá errado, isso aqui. E geralmente a galera vai fazer isso no privado, cara. Não vai te humilhar, não vai te colocar em Sim. Quem faz isso é situação. babaca mesmo, né? Nem fazer ser babaca. Então, É. cara, eu já postei muita coisa que foi gambiarra, coisa mal feita. Mas, cara, aquilo me deu uma noção. Porque hoje eu olhei para trás e falei, pô, eu evoluí, cara. Eu não faria isso desse jeito mais. E outra coisa, tá postando no GitHub, é código, então cria uma branch, pronto, mostra que você evoluiu naquilo, cria uma É branch isso. lá, Faz um tem a branch, merge, isso. Pull mostra que você request. sabe mexer com Git também, pronto, lá, Sim, ó, era assim, agora o código evoluiu para assado, e é isso, sacou? exatamente. É isso aí. Gente, tem que ir nessa. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, espero realmente que vocês tenham gostado. Isso aqui que eu faço é realmente de coração, mas quem quiser fazer um Pix pode fazer, hein? Deixa o Pix aí Enfim. na tela. Estamos aceitando Mas é isso, doação. galera. Fico feliz aí que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido. A live fica aí no meu canal, né? Aberto para todo mundo. Só peço isso que eu falo sempre, né? Se inscreve aí no canal, isso aí é o que ajuda aí Dá o um like aí. crescimento, dá um like e o desenvolvimento aí. Eu esse ano encerrei de live, agora só ano que vem. É isso aí. Então, obrigado aí a todos pela presença. Obrigado, Rafael, pelo convite. E E até a obrigado próxima, mesmo, galera. né, Wallace?
Wallaczão aí, disponibilizando aí de estar aí com meia-noite aí. É isso. Então valeu, galera. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Falou.